Pano vermelho. Pano vermelho. Pano vermelho. Não, põe o pano, põe o Põe pano. pano. Põe o pano. Põe Sem pano. pano não tem jeito, tem que pôr pano. Põe pano. E aí, beleza? Tudo bem com você? Mais um vídeo. E nesse vídeo eu quis chamar a sua atenção com o que você viu na capa. Na verdade eu vim trazer algumas informações para você que não joga ainda e pretende jogar, para você que já joga, mas joga há pouco tempo, e até mesmo para você que já joga há muito tempo. As informações que eu vou passar para vocês são para todas as pessoas, desde quem nunca jogou até quem joga há muito tempo já. Eu vim aqui trazer hoje essas informações e dicas porque você que quer ingressar, o ideal é que você ingresse, você comece a jogar, na verdade, da maneira correta. E se eu estou falando que é para você entrar da maneira correta, é porque existe a maneira errada, a maneira que não é correta. E se você não sabia que existe essa outra maneira também, a maneira errada, fica comigo que depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. Eu resolvi gravar esse vídeo a partir do que aconteceu comigo no jogo do último domingo, do domingo mais recente onde eu joguei. Na verdade aconteceram algumas coisas e que normalmente acontecem em alguns jogos, ainda bem que não são em todos, não é? Mas a partir disso eu falei, não, eu preciso gravar um vídeo para ajudar, para orientar, para dar dica para algumas pessoas. Então, para a gente começar e para você entender aonde eu quero chegar e o que você precisa fazer, nós vamos ir do início. Você quando conheceu o Airsoft, independente de onde que seja porque um amigo te convidou, um parente, alguém falou para você a respeito do Airsoft, ou mesmo você conheceu o Airsoft através de vídeos na internet, eu fui um desses que conheci o Airsoft através de vídeos da internet, você às vezes não tem a real noção do que é o Airsoft, do que é o esporte, eu vou chamar assim. E infelizmente a maioria das pessoas que começa dessa maneira e não tem o interesse de se aprofundar no que é o Airsoft, acaba fazendo coisas erradas, acaba tendo atitudes erradas. E muitas vezes não é nem por culpa da própria pessoa. Muitas vezes não é por culpa, às vezes é. Infelizmente, às vezes é sim. Mas eu digo por quê? O ideal que você está começando, ou você que já começou, e até mesmo você que já é mais experiente, você precisa se atentar ao mínimo do Airsoft, que é a lei. Não sei se você sabia, eu espero que você saiba disso, tem uma lei que rege o Airsoft, tem uma lei que fala tudo o que você pode fazer, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. No jogo passado, desse domingo, aconteceram algumas coisas que provavelmente, algumas dessas pessoas que participaram do jogo, poucas delas eu acredito que não conhecem a lei do Airsoft. Muitas pessoas vêm me perguntar às vezes, mas por que eu tenho que ter ponta laranja na minha EG, ponta laranja na minha pistola, ponta laranja no meu rifle, sniper? Por que eu tenho que ter nota fiscal? Por que eu tenho que às vezes transportar o meu equipamento de determinada maneira ou um determinado lugar? E isso está tudo descrito na lei do Airsoft. E é para você que pretende jogar ou já joga, saber no mínimo a lei do Airsoft. Eu quero ir além disso. Não é para você somente saber a lei, mas praticar. Não adianta você saber se você também não colocar em prática. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: tudo que você não sabe, tudo que você negligencia em relação ao Airsoft atrapalha. Atrapalha você, atrapalha o outro jogador, porque o Airsoft não é um jogo isolado, não é um jogo solitário. Você depende de outra pessoa e outra pessoa depende de você para você jogar bem, para você se divertir e para outra pessoa se divertir também. A partir do momento que você ou outra pessoa não segue as regras e não segue a lei, infelizmente vai ser um jogo ruim. Vai ser um jogo que na maioria das pessoas, quando tem jogado pouco tempo, ou quando conhece o Airsoft, conhece o esporte, às vezes ele desanima. Eu tenho certeza que você, como eu, já conhece uma pessoa que começou a jogar Airsoft bem no início e falou, não quero jogar mais. E pode ser que isso que tenha acontecido não seja tão grave, mas isso que aconteceu fez essa pessoa desanimar porque ela falou, não gostei desse tipo de atitude, não gostei disso que aconteceu dentro do campo, e talvez você seja uma dessas pessoas que desmotivou o outro jogador a parar. E você mesmo, que provavelmente até tenha parado de jogar, ainda está assistindo vídeos, quer voltar um dia, está pensando quando voltar, mas pensa nos problemas que já passou no Airsoft. Boa parte dos erros que acontecem no Airsoft é porque as pessoas não seguem as leis e as regras que são faladas. Mais uma vez eu quero falar para você o seguinte: a minha intenção não é desmotivar você, não é fazer você parar de jogar Airsoft,
não é você que ainda não joga, não começar a jogar. Eu quero incentivar você a jogar. Se você não joga ainda, eu quero incentivar você a jogar. Airsoft é muito legal, Airsoft é uma adrenalina muito jóia, muito gostosa. Quando o jogo é bem jogado, quando as pessoas participam de forma correta, você sai do jogo com a sensação de felicidade, com a sensação de que você quer voltar para o próximo jogo. Ninguém sai de casa num domingo de manhã, ou normalmente no final de semana, para ter um dia desperdiçado. Você quer aproveitar seu dia, eu tenho certeza disso. Então o que eu quero dizer para você em não começar a jogar Airsoft antes de assistir esse vídeo é porque tem algumas coisas que você precisa praticar, você precisa conhecer. E a lei do Airsoft é uma que você precisa. Se você ainda não tem essa informação e você quer saber a respeito disso, dá uma pesquisada na internet, digita no Google, assiste vídeos que podem te orientar em relação a isso. Eu faço muitos vídeos em relação a esses assuntos. Então não fique desinformado. Falta de informação não é, às vezes é falta de interesse. E o que acontece com essas pessoas que não têm interesse? Eu quero que você me acompanhe num raciocínio. Se você é desses que não faz questão de ter a ponta laranja ou ponta vermelha, aliás, é desses que até arranca a ponta laranja, a ponta vermelha do seu equipamento, desses que não faz questão nenhuma de ter a nota fiscal ou de andar com a nota fiscal, né, de portar a nota fiscal do seu equipamento, desses que na verdade não está nem aí para as leis, eu sinto muito te dizer que você provavelmente não está preparado para jogar Airsoft. E se você é uma dessas pessoas e já joga Airsoft, também sinto te dizer que você está fazendo da forma errada. Você está incentivando os novatos a fazerem da forma errada. E eu quero que você me acompanhe no raciocínio porque é o seguinte, se você faz da forma errada e incentiva os outros a fazerem dessa forma também, provavelmente o seu jogo e o dos demais não vai ser um bom jogo. Porque o Airsoft parte do princípio, a primícia do Airsoft é você ser uma pessoa honrada, você ter honra, você carregar a honra para dentro do campo. E honra tem a ver com honestidade. Quando você sai de casa no final de semana para jogar Airsoft, você chega no campo, você se prepara e quando você está dentro do campo jogando e você acerta o seu oponente, acerta o outro operador, o mínimo que você espera desse operador é que ele levante a mão e ele acuse que ele foi alvejado, acuse que você acertou ele e acuse que ele está morto. Isso é o mínimo de qualquer operador. Então isso é o que? É honra, é honestidade. E é isso que você espera encontrar dentro do campo. Se você não pratica isso fora do campo, provavelmente você também não vai levar para dentro dele. Dificilmente, na verdade, você vai levar. Então quando eu falo de não cumprir as leis do Airsoft, é para que nós comecemos, todos nós, comecemos da forma certa. Que a gente faça e a gente preste atenção e dê valor às leis do Airsoft. E isso sem contar, estou falando de lei, isso sem contar as regras. Quantas pessoas que eu vejo que vão para um jogo de Airsoft e aí no meio do jogo, na verdade antes de começar o jogo, que é onde tem as explicações, é onde a pessoa vai passar o briefing, né? Vai dar todas as informações do jogo, todas as orientações e a pessoa fica voando, fica perdida. Aí chega no meio do campo, né? Já começou o jogo, não sabe o que tem que fazer, não sabe onde tem que fazer, não conhece o objetivo, não sabe as regras daquele jogo e aí fica gritando o outro companheiro, né? Para saber o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer, onde que eu vou, onde que eu não vou. Isso é muito chato, isso atrapalha o jogo, atrapalha o seu jogo, atrapalha o do colega que está do lado. Então quando você for um jogo, vai ter orientação, preste atenção naquilo. Tem jogos, por exemplo, que são feitos de maneiras distintas, tem campos que têm regras específicas, tem jogos que têm regras específicas. Tem jogos que são Milsim, SAR, Pré-SAR, Real Action, For Fun. Você não é obrigado a conhecer todos eles, mas quando você for para um jogo, independente de qual ele seja, pare, escute e veja qual tipo de jogo que é, veja quais são as regras. Tem muitos jogos que não aceitam munição infinita, por exemplo, não aceitam, eles limitam o número de munição. Tem jogos que limitam inclusive o uso de alguns acessórios, como High Cap, que são aqueles magazines que comportam um grande número de BBs. Então se você vai e não presta atenção nisso, de repente você está no meio do campo jogando, você se depara com uma pessoa lá no meio do campo, disparando para todo lado, você olha e está com um drum mag de 2.000, 3.000, 4.000 BBs. Você para e fala, mas o limite é 400, por que ele está usando isso? Porque não prestou atenção. E esse, se você parar para pensar, muitas vezes pode ser você. Muitas vezes se você não prestar atenção, você não estraga só o seu jogo, mas do outro também. Não estou querendo acusar, mais uma vez. Eu quero que você jogue, mas eu quero que você jogue
da forma correta. Essa semana, como eu estava falando, aconteceu comigo uma situação meio diferente. Todas as pessoas ao meu redor estavam já abatidas, né? Minha equipe, a equipe onde eu jogava, né? O meu esquadrão estava todo mundo morto e o outro esquadrão quase todo ele também. E nós presenciamos um médico se curando. E o médico se curando, depois ele foi advertido disso e disse o seguinte: ah, mas eu pensei que podia. Eu perguntei para outra pessoa, ele também falou que o médico podia se curar. Isso é falta de prestar atenção no briefing, prestar atenção na orientação, e até a outra pessoa que informou ele também não prestou atenção. Porque se pelo menos um dos dois tivesse prestado atenção, esse erro não aconteceria. Não estou acusando a pessoa, mas é para você, se você já fez isso alguma vez, algum erro já cometeu, preste atenção da próxima vez. Você pode ter certeza, se você prestar atenção, se você fizer o jogo da maneira correta, da maneira certa, vai ser muito mais prazeroso para você e muito mais prazeroso para outra pessoa também. O ideal é você sair feliz do jogo para ter vontade de voltar. E para aquela pessoa também ter vontade de voltar. O Airsoft cresceu muito num período, eu acho que tem crescido menos, mas provavelmente por conta desses probleminhas, desses defeitos, tem muito mimimi também. E outra coisa que eu falo em relação ao mimimi, você já deve ter ouvido, como eu já ouvi, e vários jogos que eu participei, infelizmente no meio do jogo você escuta uma gritaria, escuta uma discussão, e quando você vai se aproximando você percebe que tem uma pessoa discutindo e acusando a outra. Olha, eu te acertei, você não quer sair do jogo, você é Highlander, e fica aquele bate-boca, aquele bate-boca. Então, outra dica que eu dou para você, não acuse o outro. Vou te dar um exemplo, o meu exemplo. Todos os jogos que eu participo, eu gravo. E quando eu chego em casa, eu gosto de assistir os vídeos que eu participei. E muitas vezes, quando eu pensei ter acertado uma pessoa, eu me engano. Às vezes eu estou olhando a gravação e vejo que a Bibi desviou, às vezes pegou em um galho e não acertou a pessoa. Por isso que eu não acuso. Mesmo tendo certeza absoluta, se você tiver certeza absoluta que você acertou a pessoa, não acuse. Porque mesmo tendo acertado, pode ser que ela não tenha sentido. Pode ser que a Bibi chegou nela com uma velocidade muito baixa e ela realmente não sentiu. Acontece, pode não parecer, mas acontece. Então não acuse. Não seja você, inclusive, a pessoa que no final do jogo outros vão te apontar o dedo e falar: ah, esse cara acabou estragando o meu jogo. Ah, esse cara fez o jogo, centenas de pessoas pararem o jogo por conta dele. Acabou atrapalhando. Isso não é legal. Não seja essa pessoa que vai estragar o teu jogo e nem o dos demais. Uma outra dica para você. Se você assistiu o vídeo até agora e ainda não é inscrito no canal, dê essa moral. Agora é o momento. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E se você tiver alguma dúvida ainda, deixa um comentário. Pergunta aqui. E se você conhece alguma das situações, se você já passou por alguma dessas situações, ou conhece quem tenha passado por alguma dessas situações que eu te falei, manda um vídeo para essa pessoa, não para acusar ela, mas para orientar. O Airsoft, as pessoas, os operadores, na verdade a maioria deles deveriam orientar e não acusar. Então se você mandar o vídeo para outra pessoa, não seja acusador. Fala para ele: ó, eu assisti esse vídeo aqui, é legal, gostei. Assiste também, de repente pode te ajudar, ou se não te ajudar, de repente pode ajudar uma outra pessoa. Combinado? Então, bons jogos para vocês, com muito respeito, responsabilidade e diversão.